capítulo de número 12. As crianças já foram, Andréia? As crianças já foram, né? Tá ok. Então vamos abrir em Neemias. Lucas, desliga aqui, por favor. Neemias, capítulo 12. Essa semana os judeus vão celebrar o Yom Kippur. E eles vão também celebrar, daqui a mais ou menos 6 dias, a festa dos tabernáculos, a festa da alegria. E há uma grande coincidência no livro de Neemias sobre a menção dessa festa depois que eles consagraram os muros. E eu quero hoje, na mesa do Senhor, é uma mesa festiva, é uma mesa de memória. Eu quero falar de que hoje estamos diante da festa da alegria, a festa dos tabernáculos, a festa de Esmirrat Torá. Vamos para Neemias, capítulo de número 12. Eu vou ler apenas um versículo, mas eu quero falar da alegria do Senhor na sua vida, na nossa vida. Deus é um Deus de festa, Deus é um Deus de luto. Lógico que Ele chora conosco quando nós perdemos nossos entes. E eu sou muito saudosista e eu lembro muito das pessoas que já partiram. E sinto muitas saudades. Mas nós não podemos ficar presos ao sentimento de tristeza em meio às saudades. Deus é um Deus de alegria. Na eternidade vamos nos encontrar com aqueles que já partiram e vamos celebrar juntos. Então vamos abrir em Neemias 12, 27. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação dos muros com alegria, com louvores, com cântico, com canto, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas. Voltando para o 27, na dedicação dos muros de Jerusalém, eles dedicaram com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Pai querido, nós oramos a Tua palavra para que o Senhor fale conosco. Nessa festa de alegria, nessa festa dos tabernáculos que eles vão celebrar, após 52 dias eles terem concluído aquele muro. Oramos para que o Senhor fale ao nosso coração. E que haja gratidão aqui hoje à noite. Celebração para louvá-lo, exaltá-lo. Adoração e louvor que te são devidos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Aqui não é o muro de Berlim. O muro de Berlim foi um muro que separou as duas Alemanhas. Um muro que trouxe morte. Um muro que trouxe separação. Esse muro, ele traz vida. Esse muro traz unidade, união. O muro havia sido concluído. Se você está acompanhando a campanha de Neemias, 52 dias orando os textos de Neemias, eles levaram 52 dias para a restauração desses muros. Quero encorajar você hoje à noite para que você saiba que o Deus que começou a obra em sua vida, Ele vai completar. Ele vai aperfeiçoar. A obra de Deus é completa em nossa vida. Paulo diz que à medida que nós caminhamos na sua palavra, pelo Espírito, num crescente resplendor, em 2 Coríntios 3,18, o apóstolo diz que nós vamos crescendo de glória em glória, até a imagem de Cristo ser formada em nossas vidas. O apóstolo também diz no capítulo 8 de Romanos, verso 29, que para isso ele nos predestinou, para sermos conformes à sua imagem e semelhança.
A cada dia, como nós o assistimos hoje na peça, o velho homem quer ressuscitar. A cada dia, na nossa caminhada terrena de peregrinação, o velho Adão quer levantar os seus tentáculos. A cada dia, os tentáculos da depressão, do medo, do pânico, da insegurança, da inconstância, das fragilidades, das fraquezas do velho Adão insistem e teimam em voltar e ressuscitar em nossas vidas. Mas a cada dia o Espírito Santo milita por nós, peleja por nós, para mortificar as obras da carne e permitir que o Espírito traga vitória sobre as nossas vidas e aplique a obra de Cristo no Calvário em nosso homem interior. E se você assistiu bem a peça, se você prestou bem atenção na letra da música, Romanos capítulo 5, está escrito, Romanos capítulo 7, que elas cantaram na peça, está escrito lá em Romanos, que o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu faço. E essa é a luta que se trava na batalha, na guerra espiritual de todo crente. A carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Mas à medida que Paulo diz em Gálatas 5, verso 14 em diante, que nós nos inclinamos para as coisas do Espírito, o Espírito vai crucificar e mortificar as nossas paixões e concupiscências, alinhando o nosso coração com o coração de Deus. Qual a razão de estarmos falando sobre isso? É que os muros aqui não são muros físicos. Os muros de Neemias foram muros literalmente físicos. Estivemos agora na viagem e nós vimos lá na caravana, no Muro das Lamentações, o tamanho das pedras. Dizem que aquele muro, o Muro das Lamentações, é o que sobrou do Templo de Salomão, da parede do muro ainda de Jerusalém, do templo, dos dias de Esdras e Neemias, que Herodes ampliou nos dias de Jesus. Mesmo que não seja dos dias de Salomão, mesmo que seja um muro que se remete à época de Esdras, o que nos interessa aqui é que os muros físicos restaurados apontam para a igreja de Cristo, a minha personalidade, a sua personalidade restaurada e equilibrada aos moldes da palavra de Deus. Quando essa obra for completa na sua vida, quando essa obra começar a ser tecida pelo Espírito, eu não tenho dúvida que apenas haverá na sua vida gratidão, alegria, celebração e louvor. E nós vamos caminhando nessa jornada de um processo do Espírito Santo que vai restaurando os nossos muros, a nossa personalidade, a nossa mente, o nosso ser, o nosso corpo, os nossos apetites vão sendo restaurados. Vão sendo colocados nos seus devidos lugares, os apetites sexuais, os apetites de bebida, o temperamento, os pensamentos, os sentimentos. Todas estas áreas vão sendo restauradas na liderança do Espírito. E quando essa obra é completa, quando os muros são dedicados, o que vai prevalecer é apenas louvor, gratidão e celebração. Volte comigo para o capítulo 6, versículo de número 15. O muro foi completado. Vamos ler em voz alta. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Eles levaram 52 dias. Um ano tem 52 semanas, 6:15, Neemias 6:15, 52 dias, ou 52 semanas de um ano, e a cada ano que Deus nos concede mais 52 semanas, é para estarmos a caminhar com Cristo, de força em força, de fé em fé, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na adversidade e na prosperidade, porque nós estamos em aliança com Ele.
Acredito que alguns aqui tiveram dificuldades ao longo da sua caminhada cristã, talvez até decepções. Decepções com igreja, decepções com irmãos, mas eu pergunto, e você também não decepcionou alguém? Ainda que você tenha sido golpeado, ferido pela igreja, Cristo jamais te decepciona. Levante a sua cabeça, levante o seu coração hoje à noite, olhe para frente, olhe para trás com gratidão, traga na sua bagagem desse processo de restauração de muros um cântico de louvor, um cântico de vitória, um cântico de celebração. Como eu sou muito saudosista, lembrei-me agora de uma música bem antiga, Flashback, essa deve ter uns 35 anos. Eu tenho em mim um canto não é esse tom. Eu tenho em mim um canto de vitória. E o restante eu já esqueci. Que foi escrito por Jesus na cruz. Um canto lindo que mudou a história. E que ao mundo em trevas trouxe luz. Eu tenho em mim um canto de esperança, que a todos eu preciso proclamar. Jesus firmou comigo uma aliança, na qual eu vivo e posso descansar. Eu tenho em mim um canto de alegria. Você tem que cantar isso na depressão, não é ficar se dopando de Rivotril, não. Eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha da vitória do Senhor. E eu cantava na rua, até hoje, quando eu estou assim, meio triste, vai para a lagoa. Já que não tem praia, vai ver a lagoa. Eu tenho em mim um canto de alegria, mesmo triste. Eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha da vitória do Senhor. Amém? Esse cântico está em mim. Esse cântico está em você. Pela obra que Deus tem feito na sua vida. Paulo diz em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em vós, há de completar, há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Ele vai completar. É um processo. Fernanda Brum gravou um CD recente, uma música, e essa música diz, eu estou em construção. Na linguagem de Paulo aos Coríntios diz que nós somos um edifício, que a base já foi colocada, o fundamento já está posto. Mas Paulo diz em Coríntios 3, veja como cada um está construindo o seu edifício. Na construção desse edifício dos muros, as raposas vêm nos atacar. Na construção desse edifício dos muros, as raposas vêm roubar e minar em você a alegria, a gratidão, o culto. E eu quero trabalhar alguns aspectos de lições que nós podemos tirar sobre essa finalização dos muros. Volte para o capítulo número 12, verso de número 27. O que é que eles fizeram na dedicação dos muros? Que lições nós podemos tirar dessas experiências da nossa vida? Em primeiro lugar, nós devemos celebrar louvores a Deus pelas nossas vitórias. No verso 27, vamos ler novamente. Na dedicação dos muros, eles procuraram os levitas de todos os lugares para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação de quê? Dos muros, com alegria, com louvores, com canto, com símbolos, com alaúdes e harpas. De vez em quando nós, pastores, recebemos convites assim inusitados. Pastor, eu fiz uma reforma da minha casa, eu quero fazer um culto, quero que o senhor vá lá fazer um culto. Olha que benção. Alguém pode dizer assim, uma reforma da casa? É porque você não sabe a tempestade que foi para construir aquela casa, para reformar aquela casa, pelas dificuldades financeiras. E aqui, mais do que isso, as lutas que Neemias enfrentou de Tobias, de Sanbalate, de Gesem, lutas por fora, lutas por dentro,
as dificuldades para restaurar os muros em função do desânimo de seus moradores, em função de algumas tribos que se deixaram sucumbir diante das propostas de Tobias e Sambalate. Essa obra está completa agora é hora de celebrar, é hora de trazer os louvores na nossa garganta, nas nossas cordas vocais e dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. E coincidiu concomitante, porque nesse período em que eles celebraram a reconstrução dos muros, era a semana da festa dos tabernáculos. Era Sucote. Sucote são 8 dias de festa. É uma festa do mês 7º que vem após o Rosh Hashanah, toque das trombetas, e Yom Kippur, dia de arrependimento, dia de quebrantamento. Mas o choro, como nós ouvimos hoje aqui, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Após Yom Kippur, após o 10º dia do mês 7º, o mês que eles celebravam a festa dos tabernáculos, no mês 7º, no 10º dia, 4 dias depois, começava a festa dos tabernáculos. Até hoje os judeus montam tendas nos quintais da sua casa, os que moram em apartamentos nas varandas colocam tendas, palmeiras para cobrir, e eles fazem durante 7 dias as refeições na cabana, o café, o almoço e o jantar. Se você perguntar a um judeu: mas por que vocês fazem as refeições na festa de Sucote, nas tendas? E eles vão dizer na ponta da língua, para nós nos recordarmos que durante 40 anos no deserto, os nossos pés, os nossos calçados não envelheceram, as nossas roupas não envelheceram, a água saiu da rocha, as aves de codorna, churrasquinho assado, chegou na hora e nada faltou de provisão no deserto. Tem gente dormindo, acorda, take up, levanta, pelo amor de Deus, vamos celebrar o Senhor, que o Senhor é o Deus da nossa vitória. Aleluia. Como é que está dormindo, irmão, numa hora dessa? É para celebrar, é para agradecer, é para louvar. Eu sei que alguns estão cansados, mas o texto também vai dizer que nós devemos celebrar louvores a Deus entre os irmãos, em união. Hoje nós tivemos um culto aqui especial, abraçamos uns aos outros, ministramos uns aos outros, cantamos Neemias lá dizendo que eles selaram a aliança, celebraram e escreveram a aliança que eles afirmaram com Deus. Mesmo em detrimento aos desvios, mesmo em detrimento à desobediência, à dura cerviz, eles se arrependeram lá em Neemias capítulo 10, quando Neemias ora. Capítulo 9, 10, e a Bíblia diz que eles fizeram um pacto com Deus e selaram a aliança entre eles e Deus. Então nós devemos estar felizes, alegres por estarmos aqui. E fico feliz por esse número tão grande de todos estarem aqui no domingo à noite. Veja o capítulo de número 12, verso 29. Veja a unidade entre eles, capítulo 12, ajuntaram-se, verso 28, ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da Campina, dos arredores de Campinas, mas também de Valinhos, de Vinhedo, de Hortolândia, de Montemor e de Jaguariúna. Pastor, tem tudo isso aqui? Tem, porque já estou parafraseando, são os membros daqui que vêm. Tem gente que vem, tem gente que mora perto, é muito longo o culto demora muito. E o jogo de futebol dura 2 horas. E quando tem prorrogação, é 45 minutos. E a lista de Schindler, 3 horas. E o vento levou 5 horas. E dança com lobos, 4 horas. E moramos tão perto. E estamos tão perto e tão distantes. E gente que vem de longe para adorar ao Senhor. Nós tivemos ovelhas aqui uma época que vinham de São Paulo todo domingo adorar ao Senhor. E o inimigo é tão astuto que usou uma situação, que eu não vou entrar em detalhes por questão ética pastoral de púlpito, para impedir, e esta família já ia se batizar, pois o inimigo usou uma situação para impedir que a família se firmasse na igreja. E eu ficava surpreso, digo: irmãos, tem tanta igreja em São Paulo, vocês vêm para aqui todo domingo de manhã? Vem.
amava estar no culto. E o inimigo se utiliza. E nós estamos aqui hoje para dizer que quando esses muros são restaurados, nós devemos estar aqui agradecidos e dizer, como igreja, grandes coisas o Senhor não é fez por mim, fez por nós. Que a vitória é minha, é a vitória da Cidinha. A minha vitória é a vitória da irmã Márcia. A minha vitória é a vitória da irmã Beatriz. E veja o versículo 28, ajuntaram-se, e ainda diz no 29, como também, vamos colocar as cidades aí, como também de Valinhos, de Geba, Montemor, eu que estou parafraseando, Azimavete, que nome de cidade, Hortolândia. Porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. E ainda no verso 43, diz os irmãos ali presentes, no mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram. Se o Novo Testamento, na carta aos Filipenses, na teologia de Paulo, a carta da alegria é Filipenses, eu acredito que Neemias, capítulo 12, é o capítulo da alegria. É muita alegria. Você pode marcar os verbos de se alegrar, o substantivo, alegria. E o verso 43 diz, pois Deus os alegrara, aleluia, com grande alegria. Cadê amém, irmãos? Alegraram todos com grande alegria. Você está no velório não, você está num culto. E a Bíblia diz que eles fizeram os sacrifícios, as ofertas e se alegraram. E Deus os alegrou. Você sabia que Deus gosta de nos alegrar? Hoje de manhã um casal nos visitou, fazia 5 anos, estava afastado da igreja, achei bonito, conhecido da Cris, do pastor Ricardo. E ele, quando entrou, eu observei ele entrando com a Bíblia, eu não sabia. No final ele me disse, há 5 anos eu estava afastado da igreja. E eu olhei para ele. E o Senhor mandou dizer para ele que ele se alegrasse. Porque o Senhor se alegra do coração dele. Esse homem começou a chorar aqui na minha frente. Daqui a pouco a esposa começou a chorar. Estão passando lutas. Mas ele disse, pastor, eu saí daqui desta reunião e durante essas 2 horas fazia anos que eu não tinha paz. Paz. Alegria. E paz, fruto do Espírito Santo. Deus nos alegra. Não foi o Fernando que alegrou. Eu não sou pastor de entretenimento. É a palavra que nos alegra. É a presença do Senhor que nos alegra. É o cântico do Senhor que nos alegra. É a ceia do Senhor que nos alegra. É o testemunho do Senhor que nos alegra. E diz o versículo número 43, e também as mulheres e os meninos, olha aí, as mulheres e os meninos se alegraram. Meus irmãos, e o barulho foi tão grande, pastor Felipe, que diz a Bíblia, vamos ler no 43, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu lá em Valinhos. Eu já estou parafraseando. Lá em Hortolândia, lá em Jaguariúna, se ouviu. Aleluia. Se alguém me falou aqui, né, que escuta a minha pregação no banheiro, uma dita figura, imagine aqui. Os louvores foram ouvidos nos arredores de Jerusalém. E ali Jerusalém, por exemplo, eu acredito que deve ter sido ouvido em Belém. Deve ter sido ouvido ali em Samaria, que são regiões próximas, distam de Jerusalém, aproximadamente 8, 5, 12 quilômetros. E o vento que vem do Mediterrâneo, que sopra ali para as montanhas, para as colinas, na direção de Jericó, deve ter... os louvores. Eu escutava as músicas do carnaval na cidade de Praia, lá em Barra de São Miguel, e o frevo acontecendo, eu digo, em nome de Jesus, e vinha no meu quarto. Assim também os louvores do Senhor. Pastor Hernandes Dias Lopes conta um testemunho muito bonito de um homem que foi assaltar com um revólver a igreja dele, nos dias lá em Vitória, alguns anos atrás. E esse homem foi para os carros estacionar no estacionamento ali do lado de fora da igreja, com arma para assaltar os irmãos. Ele disse que foi consciente com a arma para assaltar.
os membros daquela igreja. Mas quando os irmãos começaram a cantar o louvor, e os louvores saíam do santuário e chegavam ali no estacionamento, ele disse que os louvores começaram a quebrantar o coração dele. E ele entrou armado com 38 no culto, assistiu ao culto, e na segunda-feira ele foi com 38 no gabinete do pastor Hernandes. E disse, eu vim aqui lhe dizer que ontem eu entrei com essa arma para assaltar os seus membros. Mas os louvores desta igreja me quebrantaram ontem à noite. E eu quero, e colocou a arma, e eu quero entregar a minha vida para Jesus. Pastor tem que ter firmeza nessa hora, é para olhar e dizer, oh. O louvor faz diferença. Um livro de acho que é Merlin, esqueci o nome do sobrenome da autora, Merlin, da editora Betânia, O Louvor que Liberta. O louvor, o poder do louvor que liberta. Merlin Cotters, alguma coisa assim, eu não lembro o sobrenome dela, da editora Betânia. Um livro pequenininho, edição de bolso. O louvor que liberta. A alegria do Senhor é a nossa força, igreja. O segundo ponto é que nós devemos celebrar louvores entre os irmãos, pela união. Terceiro ponto, nós devemos celebrar louvores com grande alegria. É alegre e com grande alegria. É alegre e com grande alegria. Eu tenho horas que eu quero voar na hora do culto. Eu levanto a mão, faço até como um farol que brilha à noite, como ponte, abrigo. Eu faço todos os sinais. Você pode até dizer, esse pastor é meio louco, mas é que eu quero zarpar para a eternidade. Aleluia. Porque não tem condições de cantar como um farol que brilha à noite, como ponte só. Embora eu acredito que tem gente que está cantando com convicção. Não quer dizer que a mão vai fazer diferença, nem o pé. Mas que é mistura de italiano com português, aí faz tudo isso. Mas o importante é cantar com alegria, com convicção, com celebração. Porque até os incrédulos podem entrar aqui e ficarem chocados, mas eles vão saber que nós temos uma experiência com Deus. Marca a nossa vida. Então o texto diz no verso de número, vamos ler, 27 novamente, que eles celebraram com grande alegria. Versículo, com alegria. E ainda de novo no 43, que nós acabamos de ler, com alegria. Outro aspecto aqui é o número 4, quarto ponto. Vamos para o versículo 30, 12, 30. Acompanhe. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas do muro. Isso mostra que nós devemos celebrar louvores a Deus, não é com ímpeto, não é com empolgação. Nós devemos celebrar louvores a Deus com a vida pura. É por isso que nós estamos alegres, porque a obra de mudança e santidade que Ele produz em nós, traz como produto final, além da santidade, o amor perfeito que Santo Agostinho dizia, que João Wesley descobriu e disse que batismo no Espírito Santo nada mais é que amor perfeito. Santo Agostinho disse no 4º século, João Wesley falou no século 17 na Inglaterra, que santidade é igual a amor perfeito. E porque nós amamos a Deus com toda alegria, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, essa aliança intrínseca faz com que nós começamos a deixar aquilo que Ele não gosta e a amar daquilo que Ele gosta. E essa vida pura começa a ser imputada em nossa vida naturalmente pelo Espírito, e isso vai trazer como benefício, como resultado, alegria, louvor e celebração. Diz a Bíblia, volta lá para o verso 30, e purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Vida pura. Mas é interessante que nós podemos também celebrar, esse é o 5º ponto, louvores a Deus com ordem e com arte. Hoje nós tivemos arte cênica aqui, teatro, uma peça. Faz parte do culto, não é espetáculo. É uma parte. Tem igrejas que questionam. Para que teatro?
Você não vai no teatro. Pior é você que vai lá em certos teatros, certas peças que não tem nenhuma glória para Deus. Mas a arte foi Deus que criou. A música foi Deus que criou. Os talentos, os dons, foi Deus que distribuiu entre os homens. E diz a Bíblia no versículo de número 8 e 9. Vamos ver a ordem, a arte. Vamos ver. Verso 8. E também os levitas, Jesua, Binui, Cadmiel, Serebia, Judá, Matanias. Estes seus irmãos fizeram o quê? Fizeram o quê, irmãos? Dirigir os louvores. Olha a ordem. Olha a ordem do grupo de louvor. Ainda no mesmo texto, verso 9. Nossa, que nome bonito. Baquebuquias. E Uni, seus irmãos, estavam defronte deles, cada qual no seu mistério, cada qual no seu lugar. Isso mostra a ordem. Ainda no mesmo capítulo, verso 24, acompanhe, diz o texto: e foram, pois, chefes dos levitas, Asabias, Serebias, Jesua, filho de Cadmiel, e os irmãos deles estavam fronteiros para louvarem e darem graças, segundo o mandato de Davi, homem de Deus. E aí, coro contra coro, coral após coral, coral após coral, cantando louvores ao Senhor. Ainda no mesmo capítulo, nós encontramos no verso 36, vejam comigo, verso 36, diz a palavra: e seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, acho que eram gêmeos, Maí, Netanel, Judá, Anani, agora leio em voz alta, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus, e Esdras, o escriba, ia adiante deles. Lá tinha Esdras, o escriba, lá tinha os homens que mexiam com instrumentos musicais, os cantores, cada um na sua ordem, todos louvando a Deus com alegria. Aqui, não fique de vítima. Eu tenho uma voz de taboca rachada. Quem tem a voz de taboca rachada, também cante ao Senhor. Desafinado, afinado, não importa, louve ao Senhor. Na hora que a gente está todo mundo no Espírito, a gente até esquece e parece que vem um coro de anjos, nivela todo mundo, faz a sonorização e Deus recebe esse louvor, as narinas dele com aroma suave. Aleluia. Acho que é por isso que o pastor Felipe não canta. Ele não quer que a voz seja tão perceptível, mas canta o coração. Cante pelos olhos, cante pelos ouvidos, cante pelos poros, cante, tudo que tem fôlego, cante ao Senhor. Louve ao Senhor. Gosto muito do Salmo 149, esse é meu, porque é bem nordestino. Eles trazem nas gargantas os louvores. Olha, eu nunca vi alguém dizer, eles trazem na garganta os louvores. E diz a Bíblia no Salmo 149, que esses levitas que trazem os louvores na garganta, os louvores vão prender as potestades nas cadeias. Aleluia. É você que vai prender, cante, louve. E a Bíblia diz no Salmo 149 que são estes que vão prender as potestades, os príncipes das nações, em cadeias e algemas. Mas está escrito lá que eles trouxeram nas gargantas. Aleluia. Está aí, meus irmãos, o Rock in Rio está acontecendo, está terminando. Tá aí, né? Gente que se deslocou do Brasil inteiro, diárias de hotel caríssimas, ingressos caríssimos, celebração preparada um ano antes, a festa da alegria para eles. Mas que eles descubram um dia que a verdadeira alegria está no Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Eu não condeno quem vai, eu não critico quem vai, porque talvez se eu não tivesse convertido, eu estaria lá. Seria o primeiro. Eu ia para shows, e foi em muitos desses shows que eu estava lá dentro, presente, dançando, cantando e deprimido. E Deus trabalhou em minha vida, e mostrou para mim, que aquilo que eu buscava na carne, eu encontrei alegria, plenitude na adoração no meu quarto, cantando para Deus. Talvez eu nunca contei aqui em detalhes de púlpito, mas quando minha tia morreu, uma das minhas tias com quem eu morei quando eu fazia universidade, e ela
morreu, eu me trancava no quarto e ficava o dia todo, do sábado, das 7 da manhã até a meia-noite, ouvindo música. Sempre gostei de música. E um dia, quando eu me converti, Deus me chamou para ficar no mesmo quarto, em oração, em adoração. E quantas experiências tremendas com Deus eu tive naquele quarto, cantando para Ele. Quantos retiros eu fiz. Saí da minha casa, não para carregado de peso, para fazer um jejum, oração, por motivos. Jejuei e orei muitas vezes, sozinho, só para adorar a Deus no quarto. Cantar para Ele. Há muitos que querem ficar nas plataformas, mas não têm os bastidores com Deus no seu quarto de intimidade em adoração. É preciso buscar isso. É preciso cultivar esse espírito de louvor. E uma coisa que me chama a atenção, aqui são pessoas que têm instrumentos musicais. Olha, irmãos, eu tenho muitas experiências de casamento, de ver certas músicas que atrapalham a cerimônia. Mas eu tenho uma experiência de um casamento que eu fui na Nazareno Central fazer a cerimônia. Eu nunca esqueci esse casamento. Era aquele irmão, o Vitor casado com a Patrícia. Agora está morando em São Paulo, eles gostam muito de mim. De vez em quando ele vem aqui, era um loirinho que cantava lá, tocava no flamboyant. E de vez em quando eu deixo ele fazer um solo, porque ele tem talento, esse dom de Deus. Mas um dia eu falei para ele, o Vitor dedilhava o teclado, o piano, lá na Nazareno Central, para uma cerimônia, fazendo um ensaio para o casamento. Eu cheguei mais cedo, sentei-me na cadeira, no santuário. Na medida que o Vitor tocava a música, que a música era essa, Ele exaltado o Rei. Meus irmãos, eu pedi a Deus, Senhor, me guarde, porque eu não conseguia parar de chorar. As pessoas achavam que eu estava passando mal, mas a presença de Deus tão forte naquele santuário, e eu estava sozinho com ele, e o Ilquias preparando o sax, e ele tocando, e a presença de Deus, somente o instrumento musical tocando. Ninguém cantou. Em 1995, vocês estavam lá, num acampamento, não sei se vocês estavam, mas nós estávamos nesse acampamento, debaixo de um pé de mangueira. Eu nunca esqueci, alguns anos atrás eu voltei para essa cidade, é Palmeira dos Índios, um hotel, e eu fui lá, naquele hotel, eu digo, Senhor, foi aqui. Sabe o que aconteceu? Um irmão tocou o teclado, à tarde, ensaiando, 2 horas de ensaio. Eu fui atraído pela música, porque esse irmão que toca, eu esqueci o nome dele, é aquele que tocava muito bem, a Mabi sabe quem é o nome. Não era o Max, era um outro, o que é pastor, foi para Batista. O Sérgio, e ele começou a tocar, não, foi o Max mesmo nesse dia, foi o Max, não foi o Sérgio, foi o Max, e o Max começou a tocar. Meus irmãos, eu tive a sensação que eu ia morrer naquele dia. Um magro desse abraçou uma cadeira de ferro do hotel, ali debaixo da mangueira, a presença de Deus veio sobre mim, que eu vi a hora de quebrar a cadeira, eu me senti um incrível Hulk. Porque eu não conseguia soltar a cadeira, o meu corpo ficou eletrizado, a presença de Deus me tomou e eu não conseguia me levantar e eu fui arrastado de lá para a cantina com 4 homens. Por 2 horas eu chorava e ninguém cantava, só ele tocava o teclado. Sabe o que é isso? Unção de Deus. Agora escute, não fique aí, pastor está fazendo aqui sensacionalismo de emoção. Não, vamos para a Bíblia. Saul estava endemoniado, opresso, quando Davi tocava a harpa, liberava uma unção que quebrava as cadeias. Aleluia, aleluia. Mas era Deus me chamando, Deus trabalhando, Deus falando e fortalecendo e me ungindo e capacitando. A presença de Deus. Por fim, nós vamos celebrar louvores a Deus com a fidelidade das nossas ofertas. No capítulo 12,
ainda no verso 44 a 47, ainda no mesmo dia, se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias, dos dízimos, para juntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes, para os levitas. E sabe por que eles fizeram isso? Vamos ler por quê. Pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali. E executava o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores, os porteiros, segundo mandaram Davi e de seu filho Salomão, pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes de cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. E a Bíblia diz, vamos lá, todo Israel, nos dias de Zorobabel, da primeira leva, e nos dias de Neemias, da última leva, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia e consagrava as coisas destinadas aos levitas e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. Porque eles estavam alegres, trouxeram os dízimos, as ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Você está alegre hoje à noite? Você tem motivos? Os muros foram concluídos, foram restaurados de Jerusalém. Mas eu quero finalizar dizendo, você está em processo de restauração. Seus muros estão sendo restaurados. Suas emoções estão sendo saradas, tratadas. Seu corpo está liberto de toda opressão. Estou aqui pregando com dor de cabeça, mas não vou tomar remédio. Eu vou celebrar o nome do Senhor. Louvar o nome do Senhor, se alegrar porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Já que nós pregamos sobre isso, vamos finalizar de pé lendo o Salmo 149. Vou convidar o pastor Nário, o Márcio, quem puder nos ajudar, e vou pedir ao Rogério para procurar ali a música. Eu tenho em mim um canto de alegria. Procura no Google, porque eu acho que não vai encontrar essa letra. Pastor Amabe vai junto ali ao Rogério dizer a letra, dizer mais ou menos a música. Corre lá para dizer qual é a letra. Eu tenho em mim um canto de alegria. Porque é flashback. Flashback está bem para lá para trás, até encontrar demora, né? Porque a internet é difícil. Flashbacks, hoje as músicas é só repetindo a letra, que tem horas que parece mantra. A gente tem que buscar também flashback. Tem muita coisa boa lá atrás, amém? Eu não sou velho não, viu, irmãos? Mas também o velho é bom, tá bom? O velho é bom. Tem até um sertanejo aí que canta, que diz que comida boa também tem panela para lá, né? Mas panela velha. Mas tem coisa boa no velho, tá bom? Ele usou, mas ele usou com outros fins. Mas eu quero crer que tem muita coisa. E as pessoas de hoje só valorizam o novo. Elas não dão honra ao que é velho, não, nem obsoleto, mas o que foi feito com seriedade e com qualidade. Tá bom? Vamos cantar essa música. Vou pedir a Marisa para nos ajudar. Sobe aqui, porque pode ser que eu não consiga tirar todas as notas. Pastor Amabe pode vir também, depois que achou a letra? Achou? Achou não. Então eu vou cantar, vou pedir, vamos reforçar aqui o Ministério de Louvor. Põe no Google, irmãos, procura a letra. Eu tenho em mim um canto de vitória, eu tenho em mim um canto de alegria. Amém? Vamos lá. Eu tenho em mim um canto de vitória, que foi escrito por Jesus, que foi escrito por Jesus na cruz. Um canto lindo que mudou a história. Um canto lindo que mudou a história, e que ao mundo em trevas trouxe luz, e que ao mundo em trevas trouxe a luz, Eu tenho em mim um canto de esperança. Eu tenho em mim um canto de esperança, que a todos eu preciso proclamar. Que a todos eu preciso proclamar. Jesus firmou comigo uma aliança. Jesus firmou comigo uma aliança, na qual eu vivo e posso, na qual eu vivo e posso descansar. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um canto de alegria, de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor. Eu tenho em mim um hino
de louvor. Não apenas de palavras, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha da vitória do Senhor. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um canto de alegria. Glória a Deus. Eu tenho em mim um hino de louvor. Não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor. Eu acho que tem uma segunda parte, com os meus lábios. Com meus lábios canto a verdade. Que o Rei Jesus em breve, que o Rei Jesus em breve voltará. Canta, igreja, com alegria. Virá com seu poder e majestade, e com a sua igreja em glória, que a sua igreja em glória reinará. Eu tenho em mim um canto de alegria. Oh, sim, Senhor, eu tenho em mim um hino de louvor. Não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunham a vitória do Senhor. Mais uma vez, eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um canto, a igreja. De alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor. Não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor. Que testemunha a vitória do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.